com o tempo, a 55 foi caminhando. E hoje eu tenho, enfim, né, fui tomando prática mesmo. Porque no fundo eu entrei no mundo da arte sendo muito mais do mundo da produção. E não tão… Eu não vim de uma, né, eu não tinha uma carreira dentro de uma outra galeria quando eu abri o meu próprio negócio. Eu tinha uma carreira fora, tenho ainda. Então hoje eu entendo que como essa forma de acessibilizar a arte, não tenho só os múltiplos de suas edições, eu tenho outras plataformas. Então o podcast que hoje em dia eu faço, falando da intersecção de arte visual e música, é uma forma de acessibilizar a arte, de contar aí para outras pessoas, né? De mostrar um tanto da arte contemporânea para outras pessoas. E aí eu acabei me envolvendo em inúmeros outros projetos que não são apenas a edição. Que aí a gente pode depois falando de alguns outros. Mas vindo para sua questão inicial, eu realmente acho que os artistas precisam ter um agente para precificar a mesma obra. Não sei se isso é muito difícil você, como uma pessoa física, conseguir estar dentro do mundo da arte contemporânea, consolidar a sua arte, validar a sua arte, levar para o museu. Mas isso não é uma necessidade, é um formato que aí o mercado veio nesses últimos anos. Então que é esse mercado? Difícil. Quando a gente fala de mercado, eu sei que para um novo artista, quando ele começa a produzir, a primeira coisa que ele faz é… Se você vai acompanhar o trabalho dos grandes artistas… Sim. A primeira fase é sempre uma fase de fazer referência, né? Então ele olha para os precursores, para aqueles artistas consolidados, e ele começa a fazer pequenas referências a um período, a um estilo, até ele conseguir encontrar sua própria gramática, né? Sim. Sua própria voz. Quando ele encontra sua própria voz, ele começa a insistir naquela voz, e de repente ele se associa com outros artistas que estão também naquele grande campo cultural onde a voz dele foi encontrar, onde ele conseguiu se achar. Mas aí o mercado encontra nisso às vezes um movimento, ou não, ou encapsula isso numa tendência. Aí isso vai parar numa mostra. Qual que é esse processo de construção de mercado? Então, de um artista novo. Difícil você dar não tem uma receita certa, assim. Mas eu acho que entre alguns dos caminhos que validam a carreira do artista, é isso. Ele começa, né, estudando. Muitas vezes existem os acompanhamentos críticos. Então tem artistas que se dispõem a conversar. Isso eu acho que é uma coisa muito… A residência artística. Então, né, aí você começa a fazer, você aplica para residência. Normalmente você vai para residência, tem um curador. Usualmente, esse curador vai conhecer um pouco, validar o seu trabalho. E daí surgem outras oportunidades. O curador é um agente muito importante nesse processo. As residências, os acompanhamentos críticos e os acompanhamentos que muitas vezes são feitos por curadores ou por outros artistas. Às vezes me parece que a arte, ela depende muito da palavra para ser legitimada, né? O campo discursivo, onde que aquela produção aconteceu, a justificativa do porquê aquilo existe, porquê que é importante, ou porquê que é disruptivo, uma palavra que adoram usar, ou não. Tudo isso é muito… Ou é tão importante a palavra, o texto do curador, do texto da exposição, o texto do catálogo, tão importante quanto a própria produção. Né? É muito doido você perceber que um artista, para ele conseguir começar a entrar no circuito, a obra dele começar a valorizar, ele ser comprado por colecionadores, que no final das contas está muito também cruzado pelo campo especulativo, né? Super. Poucas pessoas, como você estava dizendo, a 55, ela tem o interesse de popularizar o consumo de arte, para que as pessoas comprem arte acessível, porque elas gostam e se identificam com aquele artista. Um contato maior com a cultura, e com isso elas possam se interessar mais, se sentir mais próxima. Aí eu acho que depois das residências tem a galeria. E eu, por exemplo, eu tento ser super… E acho que sou parceira das galerias, né? Então, quando eu vou fazer uma edição com um artista que já tem uma galeria, é uma conversa que é comigo, com o artista e com a galeria. E, em geral, galerias também lidam bem com isso. Porque é interessante para eles ter outras plataformas que estão divulgando e que estão trabalhando o artista.